Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Então, na última aula a gente falou sobre equilíbrio de partícula e a gente fez lá alguns exercícios sobre equilíbrio de partícula. Foi interessante, né? O pessoal participou, tirou dúvida, tal. Então, foi uma aula específica de exercícios, né? Então, como eu falei, a aula de hoje a gente vai estar revisando, então, todos os conteúdos que são conteúdos importantes para essa segunda prova. Então, como eu falei, peço que, tendo dúvidas, vocês me interrompam, perguntem, vamos resolver, vamos sanar as dúvidas aqui, porque aqui a gente tem momento para fazer isso com todo mundo. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro aluno. Então, por isso eu priorizo muito a gente estar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, como eu falei, ao longo da semana, vocês podem estar conversando comigo também. Então, vamos lá. A gente começou esse segundo assunto dessa nossa disciplina. Então, a gente encerrou lá a parte de elementos de máquinas, a gente viu parafuso, a gente viu rebite, a gente viu todas aquelas coisas. A gente fez cálculo de resistência de parafuso, foram os cálculos bem interessantes, lá ver se o parafuso aguentava a carga ou não. Então, a gente encerrou aquilo e a gente partiu, a gente começou a ver a parte de estática dessa disciplina. Então, os esforços agindo em corpos com os corpos parados, né? E aí eu passei uma revisão básica das leis de Newton, mas muito a título de curiosidade, de a gente entender da onde que vem essa parte de estática. Então, a gente falou lá da primeira lei, que um ponto material inicialmente em repouso, ou ele movendo-se em linha reta com uma velocidade constante, vai permanecer nesse estado, contanto que não haja, ele não seja submetido a uma força externa. Então, é o que a gente chama de inércia. Então, quando a gente está discutindo inércia, a gente está falando de sistemas ideais, a gente costuma desconsiderar atrito. Então, a gente pode pensar em algo como uma superfície muito lisa, como se fosse um gelo, e tu joga lá uma peça sobre aquele gelo, essa peça ela vai deslizar um longo percurso antes de ela parar, porque ela tem inércia. Então, a gente começou algumas coisas, naves espaciais utilizam toda essa teoria para estar se movimentando, indo daqui para a Lua, enfim. É tudo uma questão de inércia, né? E o exemplo mais clássico que a gente tem é o automóvel, né? Então, quando o carro está se deslocando lá numa velocidade a 100 km por hora e tu pisa no freio, a tua tendência é ir para frente. Se tu pisar no freio de forma abrupta, tu percebe isso. E é justamente por isso que a gente utiliza o cinto de segurança. O cinto de segurança é para segurar a gente e nos prender ao veículo. Então, fazer com que, se o carro pare, a nossa inércia não vai nos fazer com que a gente bata no painel e venha, porventura, se machucar. A segunda lei é uma lei que, na verdade, ela funciona como uma comprovação ali da primeira lei, ela se resume por uma fórmula, né? Mas se a força resultante que atua sobre um ponto material não é zero, então ele vai ter uma aceleração proporcional à resultante, a intensidade da resultante na mesma direção ou sentido. O que isso quer dizer? Que força e aceleração são grandezas vetoriais. E uma tá relacionada com a outra. Então, se eu tenho uma força e essa resultante não é zero, necessariamente eu vou ter uma aceleração. Então, é uma questão teórica de comprovação da primeira lei de Newton. Eu trouxe aqui só mesmo a título de curiosidade e de mostrar de onde que a gente veio trabalhando todos esses conceitos, né? E a terceira lei de Newton, que é a força de ação e reação entre os corpos em contato, tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Notem, aqui quando a gente já está falando em intensidade, direção e sentidos opostos, a gente está falando de uma grandeza vetorial, porque um vetor tem intensidade, direção e sentido. No caso da força de ação e reação, são sentidos opostos. Então, se eu jogo lá uma bola sobre uma parede, essa bola bate na parede, a parede bate de volta na bola com uma força de mesma intensidade, mas o meu sinal é trocado, porque uma força está apontando para o eixo positivo e a outra para o eixo negativo. Então, são sentidos opostos. E é por isso que a força tem um sinal trocado. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo certo, pessoal? Beleza. Então, a gente falou sobre vetores, a gente caracterizou o que é um vetor, que é uma quantidade caracterizada por possuir intensidade, direção e sentido. A intensidade do vetor é o comprimento da sua flecha,
A direção é definida pelo ângulo entre o eixo de referência e a reta de ação dessa flecha, e o sentido é indicado pela ponta da flecha. Então, a gente vem fazendo isso ao longo das últimas semanas. Quando a gente tem lá um sistema de coordenada e a gente faz o desenho de uma flecha, por exemplo, essa daqui, força igual a 100 newtons, e ela tem um determinado ângulo θ aqui, a gente está caracterizando esse vetor. Então, a gente vai colocar qual que é a intensidade, para onde ele está apontando e qual que é a direção dele. Então, positivo para o lado direito. Na verdade, é uma decomposição aqui, né? Eu tenho tanto para cima quanto para o lado direito, mas, enfim, esse vetor consegue caracterizar essa flecha com esse número, consegue, e esse ângulo consegue caracterizar tudo que eu preciso saber sobre esse vetor. Tanto é que quando a gente faz exercícios, a gente faz lá a decomposição dos vetores e a gente acha lá uma força resultante. A gente fez exercícios que pediam qual era a intensidade dessa força e qual era o ângulo dessa força resultante. A gente vai fazer nessa aula aqui também isso. Então, aqui tem um exemplo, né, de um vetor, enfim, a gente já desenhou bastante isso. Então, o módulo é o tamanho do comprimento da flecha, a direção é esse eixo aqui, então o eixo horizontal, e o sentido é a pontinha da flecha apontando para a direita. E a gente havia visto lá como exemplo, então, puxando uma caixa, vai aparecer uma força nessa caixa, que é o que vai fazer com que ela seja arrastada, onde eu consigo dizer para onde é que essa força está indo. A gente comentou também sobre o momento de uma força, e aí foi interessante que aqui surgiram diversos questionamentos, a gente conversou sobre o que era o momento de uma força. Então, quando uma força é aplicada a um corpo, ela vai produzir uma tendência de rotação desse corpo em torno de um ponto que não está na linha de ação da força. Então, professor, esse texto fica confuso eu saber o que quer dizer exatamente o momento de uma força. Então, um desenho fica mais fácil para a gente entender. Então, a gente tem lá uma chave, por exemplo, aqui, algo similar a uma chave inglesa. Então, eu vou aplicar uma força aqui, ela está fora do centro, da onde passa aqui, e essa chave ela vai girar em torno desse duto aqui. E a gente falou aqui que pode ser chamado de momento de uma força ou torque. E aí a gente falou sobre torquímetro, a gente deu uma conversada sobre isso. Aqui tinha alguém comentou alguma experiência que tem lá com o torquímetro para fazer aperto em bloco de motor e tudo mais. Então, o torquímetro é uma ferramenta que tu consegue medir a intensidade da força que tu está fazendo, o torque, esse momento, pela deflexão dessa haste, né? Ela está se deformando ali elasticamente. A gente vai ver um pouco na terceira parte dessa disciplina o que é uma deformação elástica. Mas, enfim, a gente consegue medir ali qual que é o torque que a gente está aplicando num parafuso, por exemplo. Todo mundo lembra o que é o momento de uma força? Alguém tem alguma dúvida? Lembrando que a unidade é Newton vezes metro. No sistema internacional. Então, é uma unidade de força vezes a uma unidade de distância, né? Momento em relação ao ponto O, tem que sempre dizer para onde que é o positivo, é igual a minha força vezes a distância. A gente falou também sobre força resultante. Força resultante sendo a soma de todas as forças que estão presentes em um corpo. Ela pode ser igual a zero ou ela pode ser diferente de zero. Então, aqui tem um exemplo de força resultante, de forças que estão atuando no mesmo sentido. Então, se vocês se lembrem, aqui, por exemplo, a gente tem uma força 1, que se a gente contar como cada quadradinho desse aqui ser uma unidade de força, essa força aqui, ela tem 3 unidades de força. Pode ser 3 newtons ou a medida que queira, né? E essa força F2 aqui, ela tem uma unidade, então ela tem um quadradinho. A minha força resultante é igual à soma dessas duas forças, porque elas estão no mesmo sentido. Então, vai ser o meu 3 mais o meu 1. Então, minha força resultante aqui tem que ser 4 unidades de força. E se a gente contar os quadradinhos, a gente tem 1, 2, 3, são 4 quadradinhos. Então, tá certo o nosso cálculo. E aqui a gente tem um vetor, ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. E ele está desenhado graficamente. A gente consegue ver esse vetor de forma... é visível a intensidade dele, a direção e o sentido.
Então, por isso que fica fácil para a gente fazer uma soma quando a gente está desenhando em escala, né? Mas quando a gente está fazendo os nossos cálculos no papel, os desenhos nem sempre estão em escala. Então, por isso a gente tem que fazer todos os cálculos, né? Se a gente tivesse lá uma folha milimetrada, a gente fizesse todos os desenhos perfeitos em escala, era só a gente contar os quadradinhos que a gente saberia a intensidade das forças que a gente está calculando. Forças em sentidos opostos, a gente vai subtrair. Então, aqui eu tenho uma força aqui, essa pretinha, F1, ela tem 1, 2, 3 unidades de força. E essa outra força cinza, minha força F2, ela tem menos 2 unidades de força, porque ela está apontando para o sentido oposto. Então, quando eu fizer a somatória deles, a minha força resultante vai ser essa. Então, força resultante é igual ao meu F1 mais o meu F2. Então, vai ser 3 mais um menos 2 ali, né? Minha força resultante vai ser igual a 3 menos 2, vai dar 1 unidade de força. E essa força apontando para o meu lado direito, aqui como está desenhado, no sentido positivo de x, é a minha força resultante. Pessoal, alguém não entendeu? Alguém está com dúvida? Tudo certo até aqui? Beleza, e quando a gente tem forças em direções diferentes, então aqui eu tenho a minha força F1 aqui. 1, 2, 3, são 4 unidades de força. E minha força F2 aqui são 3 unidades de força. Então, a minha força resultante vai ser um vetor inclinado aqui. Tem um certo ângulo aqui, um ângulo θ, né? Que é a resultante dessas forças. Então, se eu aplicar duas forças, um ângulo de 90 graus, a resultante é a decomposição dessas duas forças. Então, aqui a gente vai utilizar, então, Pitágoras para a gente estar resolvendo isso aqui. Então, isso aqui é a hipotenusa, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, minha força resultante ao quadrado é igual meu 4 ao quadrado mais o meu 3 ao quadrado. Minha força resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 16, mais 9. Minha força resultante é igual a raiz quadrada de 25. Minha força resultante vai ser igual a 5 unidades de força. Beleza, pessoal? Todo mundo lembra como é que faz a decomposição de vetores? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, bora lá então. Eu passei também um pouco para vocês uma recapitulação da trigonometria, né? Então, para a gente entender o que é o seno, o que é o tangente e o que é o cosseno. Então, sendo o meu seno é igual a cateto oposto sobre a minha hipotenusa, meu cosseno é isso, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a minha tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, eu lembro que eu passei para vocês e gerou algumas dúvidas. O que é, quando é seno, quando é cosseno, a gente tem que ver, a gente está olhando o que sobre o que, né? Qual que é o ângulo, então é uma questão de referência. Então, por exemplo, meu seno do meu ângulo alfa é igual ao meu cateto oposto sobre a hipotenusa. Meu cateto oposto ao meu ângulo alfa é o meu valor de C. Então, é C, que é o meu cateto oposto ao ângulo, sobre a minha hipotenusa, que é A. Já se eu pegar o meu seno de beta é o meu cateto oposto ao ângulo beta, que é o meu valor de B, sobre a minha hipotenusa, que é A. Então, lembrem que seno, cosseno e tangente depende da referência. Depende do que é o ângulo oposto, o que é o cateto oposto, o que é a hipotenusa. No caso do meu seno é o cateto oposto. No caso do meu cosseno, então, cosseno de alfa é igual ao meu cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo alfa, o cateto que está ao lado do ângulo alfa, é o meu valor de B. Por isso que o cosseno de alfa é B sobre A. O meu cateto adjacente ao meu ângulo beta é o meu valor de C. Por isso que o cosseno do beta é o C sobre o A. C, que é o meu cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é A. E assim, a minha tangente também vai ser. Então, minha tangente do ângulo alfa é o meu cateto oposto, que é o C, sobre o meu cateto adjacente, que é o B. Já o meu tangente de beta
é o meu cateto oposto ao ângulo beta, que é o meu valor de B, sobre o meu valor de C, que é o meu cateto adjacente. Alguém ainda tem dúvidas em relação a esse conceito de trigonometria? Beleza, pessoal. Então, aqui tem um exemplo. Então, isso aqui eu queria que ficasse claro para vocês, porque isso aqui a gente discutiu, a gente resolveu em sala, a gente falou sobre isso aqui, e eu trouxe mais uma vez para a gente estar falando sobre isso. Porque é um conceito importante e a gente não pode se perder nisso. Então, eu quero decompor a minha força F1 nos seus eixos X e Y. Então, o que é cosseno, o que vai ser seno? Então, quem está, lembra aquela dica, com o ângulo é o meu cosseno. Então, meu Fx é igual ao meu F1 vezes o meu cosseno de 30 graus. Meu Fx é igual a 100 vezes o meu cosseno de 30 graus. Meu valor de Fx vai ser igual a vai dar aqui 86,6 newton. E o meu Fy é igual ao meu F1 vezes o meu seno de 30 graus. E o Fy vai ser igual a 100 vezes o meu seno de 30 graus. Fy vai ser igual a 100. Vai dar 50 newtons. Então, nesse caso aqui, o meu Fx é com cosseno e o meu Fy é com seno. Lembre que isso aqui é um triângulo, onde o meu valor de f de x está aqui e o meu valor de f de y está aqui. E o meu valor da minha força F1 está aqui, que vale 100 newtons. Meu ângulo θ está aqui, que vale 30 graus. Se a gente lembrar lá de seno, do meu ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. É isso? É cateto oposto? É. Então, se a minha hipotenusa é o meu F1 e o meu cateto oposto é o ângulo Fy, então seno de 30 é igual ao meu cateto oposto ao ângulo, que é o meu Fy, sobre o meu hipotenusa, que é o meu F1. Então, meu Fy é igual ao meu F1 vezes o meu seno de 30. Ficou apertado ali, mas deu para ver. E a mesma coisa, então, esse Fy é esse Fy aqui. Mas a gente já pode fazer direto, né? A gente não precisa lá quebrar o triângulo todas as vezes, tal. Claro, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem fazer. Mas fica aquela dica, né? Quem está com o ângulo é o meu cosseno. Então, quem está com o ângulo é o meu eixo X. Beleza? Já nesse exemplo aqui, é exatamente o contrário, né? Então, meu triângulo, ele é diferente aqui. Então, aqui eu tenho o meu ângulo θ. Aqui eu estou com o meu F1. Então, aqui está o meu Fx e aqui está o meu Fy. Então, agora, quem é o meu cosseno é o Fy. F1 vezes o meu cosseno de 30. O Fy é igual a 100 vezes cosseno de 30. Então, 86,6. E o meu Fx é igual ao meu F1 vezes o meu seno de 30. Fx é igual a 100 vezes o meu seno de 30. Então, Fx vai ser igual a 50 newtons. Então, notem, né? Aqui a gente mudou o ângulo, tudo mudou. É claro que se a gente quiser, a gente pode usar o ângulo que está aqui embaixo e fazer como a gente fez antes. Tudo vai dar certo, contanto que faça sentido. Então, a gente sabe que aqui é 60 graus.
Então, o meu fx é o meu f1 vezes o seno de 30 ou o meu f1 vezes o meu cosseno de 60. Então, dá para fazer das duas formas. Então, como eu sempre falo, tem N formas e a gente está resolvendo isso. Esse triângulo aqui, com o meu ângulo aqui sendo igual a 30 graus, ele é similar ao meu outro triângulo ali, cujo meu ângulo aqui passa a ser 60 graus. E da mesma forma, a gente tem o meu F1, meu FY e o meu FX. Alguém tem dúvidas em relação a esse conceito? Eu lembro que na última aula, o pessoal ficou, quando eu passei isso, o pessoal ficou com bastante dúvida. Beleza, pessoal. Fico feliz que todo mundo, então, tenha entendido. Era isso daí, então, a nossa aula teórica. Então, esses são os assuntos importantes para a gente estar resolvendo a nossa prova. Então, esses são os assuntos da aula teórica da nossa prova. Então, agora sim, vocês podem estar colocando ali a presença. Quem precisar sair, quem tiver com a internet ruim, quem não conseguir fazer o acompanhamento e tal, eu vou fazer da mesma forma como eu sempre fiz. Então, agora eu vou... agora eu vou parar a gravação e vou começar a gravação da aula